Agora sim. Bom, boa noite para todos. Hoje nós vamos fazer o ministramento e a gravação da nossa terceira aula, né, do nosso programa. Essa terceira aula é dedicada ao tema das teorias tradicionais e teoria crítica de direitos humanos, inspirado a partir do texto da professora Vanessa Berner, com a sua orientanda. Vamos tratar do texto, comentar um pouquinho sobre o texto daqui a pouco. Vou começar a fazer aqui o compartilhamento do nosso material, que hoje eu não tive como mandar com antecedência para vocês, inclusive porque durante a maior parte do dia eu estive ocupado com as questões do concurso de professor substituto, que felizmente o resultado foi divulgado hoje, então já deve estar se caminhando agora para ter finalmente a sua conclusão. E aí, ainda há pouco é que eu consegui finalizar esse material que nós vamos utilizar hoje. Então, nós vamos nos referir, vamos já passando aqui. O nosso texto de orientação era o texto que estava previsto no nosso programa para esta aula, que é o texto da professora Vanessa Berner, com a sua orientanda. Se chama Direitos Humanos, o embate entre teoria tradicional e teoria crítica. A professora Vanessa Berner é professora da casa, né? Professora da UFRJ, professora titular da UFRJ, tem um grupo sobre direito público na UFRJ, e escreve sobre, entre outros assuntos, teoria crítica dos direitos humanos. Esse foi o produto de uma apresentação no Comped em Florianópolis. Na verdade, Florianópolis é onde fica a editora do Comped, né? Então, isso aqui foi publicado já como anais do evento do Comped. O Comped é o Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito, que acontece todos os anos e reúne professores e alunos da pós-graduação de Direito, é, fazendo comunicações nas suas respectivas áreas de pesquisa. Esse aqui é um texto que se chama Direitos Humanos, o embate entre teoria tradicional e teoria crítica. Ele tem várias informações importantes para que nós tenhamos uma primeira aproximação com a temática da teoria crítica dos direitos humanos, temática essa que vários dos outros textos que nós temos para ver vão dar continuidade. Essa aqui é, de fato, apenas uma primeira aproximação. Então, o sumário do que nós vamos ver hoje começa com uma introdução. Eu peguei a parte em que se fala sobre teoria tradicional e teoria crítica no meio do texto e coloquei para o início. Vou fazer uma introdução um pouquinho mais, um pouquinho mais de informação a esse respeito, passando por alguns pontos que talvez alguns de vocês tenham visto antes nos nossos vídeos de DD1. A professora Júlia Franzoni, quando falou sobre a natureza da teoria e diferenciou entre teoria tradicional e teoria crítica, tocou em alguns desses pontos em TD1, mas nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhamento agora cada um destes pontos, direcionando cada um deles para aquilo que nos interessa em termos do debate sobre teoria dos direitos humanos. Então, nós temos uma introdução. Na introdução, nós vamos falar sobre o que é teoria e diferenciar entre a proposta da teoria tradicional e da teoria crítica. Em seguida, nós vamos... Deixa eu ver o que as pessoas estão dizendo aqui hoje. Professor, pode aceitar o Caio? Não consegui ouvir, não. Tem pessoa querendo entrar, o Caio, né? Os alunos estão tentando entrar e não estão conseguindo. Ah, ele já entrou, já entrou. Sim, eu já liberei todo mundo, não wait um aqui. Agora, mais uma pessoa. Então, depois de nós terminarmos essa parte introdutória, nós vamos para a parte sobre a teoria tradicional dos direitos humanos,
em que a professora Vanessa faz um comentário sobre como o conceito de direitos humanos é tratado na teoria tradicional, as características que são atribuídas aos direitos humanos, uma lista maior do que aquela que nós vimos da outra vez com André de Carvalho Ramos, e o comentário sobre o direito internacional dos direitos humanos, a partir do autor que eu citei a vocês, que eu recomendei a vocês da outra vez, que é o Cansado Trindade, e a partir do texto dele, ela faz algumas observações de características do direito internacional dos direitos humanos. Em seguida, vem os questionamentos. Alguns dos questionamentos críticos que são frequentemente dirigidos contra a teoria tradicional dos direitos humanos. Vamos falar de cada uma dessas críticas. E, na parte final, nós vamos falar sobre uma teoria crítica em particular. A teoria crítica uma das teorias críticas de direitos humanos que é mais influente na América Latina e que é a teoria que é seguida pela professora Vanessa, é a teoria que é seguida pela professora Bragato, cujos textos nós vamos ver também mais adiante dentro da nossa disciplina, que é a teoria crítica dos direitos humanos, do professor Joaquim Herrera Flores, e aí nós vamos falar de algumas das características da teoria dele, as funções que ele atribui à teoria crítica, a metodologia crítica com que ele trabalha, a perspectiva cultural da teoria crítica, o fundamento que ela atribui aos direitos humanos, alguns dos pressupostos básicos com que ela trabalha, as tendências culturais, as atitudes epistemológicas e algumas das práticas pessoais que são recomendadas por essa teoria. Então, nós vamos passar pelos pontos principais, seguindo a sequência daquilo que está no texto, daquilo que está no artigo que foi recomendado, fazendo alguns comentários a mais que talvez ajudem a compreender melhor o conteúdo ou a relacionar melhor com seu respectivo objeto. Então, vamos lá. Vamos para a parte introdutória primeiro. Nessa introdução, nós vamos falar sobre teoria. Nós vamos começar com essa questão. Aqueles que viram essa parte de TD1 já devem ter visto parte disso aqui. Nós geralmente começamos, tanto eu quanto a professora Júlia, também fazemos assim na nossa disciplina da eletiva de Direito e Marxismo, falando sempre sobre a natureza da teoria em geral, por que nós recorremos à teoria, o que se espera da teoria, e como nós deveríamos lidar com teoria antes de diferenciarmos entre duas formas de teoria, que são a tradicional e a crítica. Então, vamos começar com uma caracterização sobre teoria. Do que nós estamos falando quando nós falamos de uma teoria de alguma coisa. A teoria é, no tratamento que nós estamos dando a ela aqui, uma representação da realidade. E essa representação, ela precisa ser feita de tal maneira que ela seja suficientemente fiel à realidade para que ela possa ser útil, para que ela possa ser confiável, mas ela precisa, ao mesmo tempo, ser suficientemente simplificada para que o intelecto humano consiga, à luz da representação, compreender mais facilmente a realidade do que se ele a encarasse diretamente, do que se ele tentasse conhecê-la diretamente. Então, a relação que a teoria tem com a realidade no caso ideal, no caso da boa teoria, a relação que a teoria tem com a realidade é semelhante à relação que um mapa tem com a região ou cidade que ele está mapeando. Ao mesmo tempo, o mapa é uma representação daqueles que são os caminhos e os pontos principais dentro daquela região, mas ele não tem como ser uma representação tão detalhada daquela região quanto seria a própria região. Ele não tem como representar todos os elementos daquele território que ele está cobrindo, todos os elementos do espaço que ele está tentando representar. Do contrário, ele vai falhar em ser uma boa representação, porque ele vai ser tão complexo quanto a própria coisa representada. Ele não vai facilitar o caminho do nosso conhecimento sobre aquela coisa, né? Então, uma teoria, ela é uma representação simplificada da realidade, para fins de compreensão, para que você compreenda melhor aquela realidade, ou para fins de intervenção prática,
para que você intervenha naquela realidade e a transforme de alguma maneira ou obtenha dela alguma coisa. Então, isso é uma teoria numa definição bastante simples, né? Bastante direta, mas suficientemente útil para os fins daquilo que nós queremos debater aqui. Aí vem algumas observações a respeito do uso de teorias. Primeira observação, a de que a realidade, especialmente a realidade social, que é aquela que, como cientistas do direito, nos interessa mais, a realidade ela é tão complexa, ela é tão heterogênea, ela é tão cambiante, né, tão mutável, ela é tão difícil de ser conhecida diretamente, que nós não temos como ter acesso não teórico, como ter um acesso direto à realidade. Nós só temos como conhecer a realidade social por meio da teoria, por meio de representações simplificadoras. São estas representações simplificadoras que são a nossa melhor oportunidade de conhecer a realidade social. Não existe possibilidade de você ter um conhecimento direto da realidade social por vários motivos, mas deixa eu elencar dois. Primeiro, porque mesmo que você tenha uma experiência pessoal, mesmo que você tenha uma experiência direta de alguma coisa, essa experiência é limitada ao modo como você pessoalmente experimenta aquela coisa. Então, se você comparar um estudo multidisciplinar que tenha sido feito sobre uma região da cidade, que é a região em que você mora, se você comparar esse estudo com a sua experiência pessoal de morar naquela região, a sua experiência pessoal tem a ver com o local em que você mora, a parte daquela região em que fica a sua casa, a parte da região em que fica a casa dos seus amigos, em que ficam as ruas que você mais frequenta, os lugares que você vai mais, naqueles horários específicos em que você vai nesses lugares, com os interesses específicos a que você vai nesses lugares, prestando atenção a certas coisas sim e a muitas outras não, sabendo sobre você mesmo, seus amigos, a sua família, mas não sabendo sobre todas as outras pessoas. Então, você próprio tem uma porção muito limitada de conhecimento a respeito daquele lugar, que é obtido pela sua experiência direta. E se você consultasse um estudo feito com profundidade sobre aquela mesma região, você se surpreenderia com vários elementos que estão presentes nesse estudo que você não teria como ter obtido pela sua experiência pessoal. A experiência pessoal sempre tem um escopo muito limitado. Ela sempre consegue abarcar apenas parte das informações e, mesmo assim, do ponto de vista de uma determinada pessoa, com os interesses, vieses, valores daquela pessoa determinada. Então, neste sentido, a teoria tem uma capacidade de representação que é maior do que a da nossa experiência pessoal. E também por um segundo motivo, que é o de que geralmente, quando nós conhecemos alguma coisa a partir da experiência direta, vai se formando entre nós e aqueles outros que também têm experiência direta da mesma coisa, vai se formando uma certa visão comum ou senso comum a respeito daquela coisa. É este senso comum que, em geral, é compartilhado pelas pessoas que têm experiência pessoal da mesma coisa, de um mesmo campo ou de uma mesma atividade. Só que o senso comum, ele também é uma representação simplificada daquela realidade. Só que muitas vezes ele é uma representação simplificada que não é feita com o mesmo cuidado e que não é submetido aos mesmos processos de crítica e avaliação de que uma teoria é. Então, dá para você dizer que a função que o senso comum desempenha é muito semelhante à da teoria. É só que o senso comum é uma versão menos bem experimentada, menos bem testada, menos bem criticada, menos bem estabelecida do que aquela que é oferecida pela teoria. Então, não existe acesso não teórico à realidade. Quer você esteja falando da sua experiência pessoal, quer você esteja falando do senso comum, em ambas as hipóteses, o que você tem é apenas a mesma coisa que a teoria proporciona, só que numa porção muito mais limitada e muito menos segura.
O terceiro ponto que está aqui, que é a nossa outra observação, é a de que você não deve confundir a teoria sobre uma certa coisa com aquela coisa. Você não deve confundir, por exemplo, uma teoria a respeito de família com as próprias famílias. Por quê? Por vários motivos. Em parte, por causa da observação que está embaixo. São possíveis várias teorias sobre o mesmo objeto e não uma só. E você nunca deve dar tamanho crédito a uma única teoria sobre um determinado objeto que você passe a considerar que a imagem que aquela teoria fornece do objeto já é a totalidade do próprio objeto. Já é o próprio objeto a ser conhecido. Porque se você não for capaz de distinguir mais entre a teoria, uma certa representação do objeto, e o próprio objeto, então você vai ter caído num certo tipo de ingenuidade epistemológica, pela qual, não sendo mais capaz de distinguir entre as duas coisas, você considera que tudo que a teoria diz sobre o objeto é verdade. Tudo que a teoria diz sobre o objeto pode, de fato, ser encontrado na realidade, e aí você perdeu capacidade de apreciação crítica em relação àquela teoria. Quarto ponto, o de que são possíveis muitas teorias sobre o mesmo objeto, e é interessante que nós conheçamos essas teorias. É interessante que nós saibamos quais são as principais teorias sobre cada um dos objetos que despertam o nosso interesse investigativo. E confrontemos o que essas teorias têm a dizer, principalmente aquilo que elas têm a dizer de diferente umas das outras, a respeito daquele objeto. E, finalmente, a nossa última observação é de que as teorias, as várias teorias sobre o mesmo objeto, elas representam pontos de vista de determinados grupos ou pessoas. E elas representam interesses de determinados grupos ou pessoas, que estão ambos, tanto o ponto de vista quanto o interesse, situados contextualmente, situados num determinado contexto. É por isso que é sempre importante, quando você conhece uma certa teoria, seja ela, digamos, o positivismo jurídico, ou seja ela a teoria tradicional dos direitos humanos, ou seja ela a teoria criminológica da culpa, é sempre importante que você saiba quem elaborou essas teorias, quando essas teorias foram elaboradas, onde elas foram elaboradas. Elas estavam tentando resolver quais problemas práticos naquele contexto em que elas foram elaboradas. Elas são mais apropriadas para ver as coisas de que maneira e por que ver as coisas dessa maneira era útil ou era valorizado naquele contexto em que elas foram produzidas. Porque aí você pode fazer uma ligação muito melhor entre os grupos cujos pontos de vista foram levados em conta, os interesses que estavam em jogo, os acontecimentos, circunstâncias e problemas daquele contexto específico. Né? Então, tudo isso deve ser levado em conta quando nós falamos a respeito de teorias em geral. Então, teorias jamais são representações neutras que correspondem perfeitamente aos seus objetos. Isso nunca acontece. A correspondência entre a teoria e o seu objeto é sempre imperfeita, ela é sempre feita a partir de um determinado ponto de vista e com vista a certos interesses específicos, ela está sempre associada a problemas e circunstâncias do contexto em que elas foram produzidas e elas trazem essas marcas consigo nas limitações que elas possuem e nos vieses que elas adotam. Vamos ao próximo. Distinguir agora entre teoria tradicional e teoria crítica. Essa distinção, tal como está no texto, né, o texto informa sobre isso, essa distinção ela é normalmente feita seguindo um texto que foi produzido em 1937, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, escrito pelo Max Horkheimer, que àquela altura era o presidente do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, a reunião dos pesquisadores que viriam a ser conhecidos como a Escola de Frankfurt, uma teoria crítica. E àquela altura ele elaborou um texto que valia como um manifesto de investigação dos teóricos críticos,
distinguindo entre o que eles estavam tentando fazer e o que a teoria tradicional fazia. E esse texto é até hoje utilizado como referencial de diferenciação entre essas duas propostas de teoria, a teoria tradicional e a teoria crítica. No caso da teoria tradicional, as características que o Horkheimer atribui a ela estão colocadas neste nosso slide. A teoria tradicional, em primeiro lugar, ela visa descrever ou explicar uma certa realidade. Ela, em comparação com a teoria crítica, ela não quer transformar a realidade. Ela quer descrever a realidade como ela atualmente é, como ela atualmente se apresenta, e explicar por que ela é assim e não de outra maneira. Em ambas as atitudes, descrever e explicar, há um certo distanciamento que é tomado em relação a essa realidade, pela qual a realidade vai se tornar, após a teoria, idêntica, ela vai continuar idêntica a como ela era antes da teoria, porque a teoria não tem a pretensão de transformar essa realidade. Ela tem a pretensão de descrevê-la ou explicar. Em segundo lugar, ao descrever e explicar a realidade, ela está preocupada com a verdade. E quando você diz que ela está preocupada com a verdade, o que você quer dizer é que ela está preocupada em que a representação que ela faça da realidade seja a mais fiel possível a como essa realidade apareceria para um observador desinteressado. Ela seja a representação mais fiel possível de uma espécie de versão neutra ou desinteressada de como aquela realidade funciona. É neste sentido que ela ambiciona a verdade e não a um objetivo prático, mas sim a um objetivo teórico, que é o conhecimento da verdade. Em terceiro lugar, a teoria tradicional ela tem um investigador que se vê em relação ao seu objeto como se ele fosse um observador externo, como se ele não fizesse parte do objeto que ele está tentando descrever e explicar. Então, se você tem, por exemplo, um investigador social que se propõe a conhecer um fenômeno como, por exemplo, a violência doméstica, ele está tentando explicar a violência doméstica da mesma maneira que um meteorologista ou um físico do clima tentaria explicar a ocorrência de relâmpagos. Com o mesmo grau de distanciamento, com o mesmo grau de externalidade. Assim como o físico não se vê como um relâmpago ou como fazendo parte daquele fenômeno, é um fenômeno que ocorre diante dele, que ele vai tentar descrever e explicar, também o investigador social, que à luz da teoria tradicional investiga sobre a violência doméstica, ele não se vê como um potencial agressor ou como uma potencial vítima, como alguém que quer transformar a situação da violência doméstica, mas sim como alguém que quer descrever e explicar aquela que está acontecendo, como um fato exterior a ele, sobre o qual ele não tivesse nenhum interesse prático específico, a não ser conhecer a verdade. Em quarto lugar, a teoria tradicional ela pretende ser neutra em relação a valores e interesses. Ela pretende ter como único interesse o conhecimento da verdade. Ela não pretende ser orientada por nenhuma valoração, nem em favor do objeto, nem contra o objeto, e por nenhum interesse específico que se quer alcançar com aquele conhecimento. Ela pretende ser inteiramente neutra do ponto de vista dos valores e dos interesses. E, finalmente, ela se faz algumas questões, como se essas questões fossem atemporais e as respostas fossem atemporais. Então, naquele exemplo da violência doméstica que eu disse, você pode se fazer determinadas questões, como, por exemplo, se a violência doméstica é maior entre as classes sociais mais pobres do que nas classes sociais mais ricas e abastadas. Quando você se faz essa pergunta, você está pressupondo que existe uma resposta dessa pergunta, que é uma resposta atemporal.
que vale para o nosso contexto, assim como vale para qualquer contexto, que vale para a nossa época, assim como vale para qualquer outra época. Você está tentando estabelecer uma relação atemporal entre renda e violência doméstica. Você está se colocando uma questão atemporal para obter uma resposta também atemporal. Diferente disso, vai ser o modo como funciona a teoria crítica. A teoria crítica, ela não visa descrever e explicar a realidade, embora descrever e explicar a realidade vai estar entre as coisas que ela vai fazer. Mas mesmo quando ela descreva, mesmo quando ela explique, ela vai fazer isso com um outro interesse em vista. Ela visa transformar a realidade. Então, uma teoria crítica já tenta explicar, já tenta se dedicar a um objeto que ela entende como sendo problemático, como sendo algo que é merecedor de ser modificado, como sendo algo que precisa ser transformado. Precisa ser compreendido, sim, mas já aquele tipo de compreensão que nos torne mais capazes de transformá-lo em seguida. Então, o objetivo da teoria crítica é transformar a realidade social. Ela se orienta não pela verdade, mas pela emancipação. O que é emancipação? Emancipação é um termo que a teoria crítica usa para falar do cumprimento daquelas que são as grandes promessas da modernidade. A promessa de que nós seríamos mais livres, de que nós seríamos mais iguais uns aos outros e de que nós teríamos felicidade. O cumprimento dessas promessas é que é vista como emancipação. Então, a busca de uma sociedade mais livre, mais igual e mais feliz é o objetivo que orienta a teoria crítica. O investigador crítico não se vê como um observador externo. Ele se vê como um participante da sociedade que tem aquele problema, inclusive como um participante potencial do próprio problema, como alguém que talvez esteja contribuindo para que aquele problema ocorra ou para que ele se reproduza. Então, ele é um participante interno que está diretamente interessado, que é o ponto seguinte. Só que o interesse que ele adota é o interesse por aqueles que estão na posição desprivilegiada dos fenômenos de opressão. Estão na posição desprivilegiada das situações de desigualdade, das situações de opressão, de exclusão, de exploração, exatamente por aqueles que estão na posição subalterna, não pelos dominadores, mas pelos dominados. Ele adota a perspectiva dos dominados para entender os processos de dominação que estão sendo exercidos sobre eles e libertá-los desses processos de dominação. E, finalmente, ela adota um ponto de vista que está sempre situado no seu contexto, sempre situado no presente. Então, ela parte de um diagnóstico de presente, por exemplo, quais são os problemas mais graves que merecem investigação no nosso contexto atual. Isso é um certo diagnóstico de presente. E depois que você conclui a investigação, aquilo que você descobriu vai contribuir para modificar a visão do presente que você tinha antes. Então, você parte de uma certa visão inicial do presente e você renova ou transforma essa visão do presente como resultado da sua investigação. Então, essas são características que diferenciam uma teoria tradicional de uma teoria crítica. E essas características vão se manifestar certamente no caso dos direitos humanos, como nós vamos ver, né? Quando passarmos pela teoria tradicional, pela teoria crítica dos direitos humanos, vai ficar mais claro como é que essas características se manifestam no caso desses dois tipos de teoria. Uma observação muito importante aqui. Quando nós falamos sobre teoria tradicional e teoria crítica, nós não estamos falando sobre duas teorias que tenham sobre duas teorias que tenham uma certa imagem de sociedade muito específica, né? Não é como se nós estivéssemos falando, por exemplo,
de duas teorias do direito, como positivismo e justnaturalismo. Positivismo e justnaturalismo têm visões específicas, substantivas a respeito do direito, né? Eles têm visões diferentes a respeito do que torna o direito obrigatório e se o direito positivo pode ou não produzir solitariamente as condições da sua própria obrigatoriedade, né? Eles têm visões diferentes sobre isso. Já no caso da teoria tradicional e da teoria crítica, nós não estamos falando de duas teorias, nós estamos falando de dois tipos de teoria. Há várias teorias que podem ser do tipo tradicional, por exemplo, positivismo e justnaturalismo são duas teorias do tipo tradicional, e há várias teorias que podem ser do tipo críticas. O marxismo jurídico, por exemplo, e os estudos jurídicos críticos são ambos teorias críticas. Só que elas não fazem a mesma crítica, elas não estão preocupadas com a mesma coisa, elas não veem emancipação da mesma forma, né? Então, você pode ter várias teorias que são do tipo tradicional e várias teorias que são do tipo crítico. Então, quando nós falarmos de teoria tradicional dos direitos humanos, nós, na verdade, não estamos falando de uma teoria. Nós estamos falando de um tipo de teoria a que várias teorias dos direitos humanos subscrevem. Várias teorias dos direitos humanos são desse tipo de teoria. E, portanto, se encaixam dentro dessa classificação teoria tradicional de direitos humanos, assim como você pode ter várias teorias críticas. A teoria do Herrera Flores, de que nós vamos falar, é uma teoria crítica entre várias. Há várias teorias críticas possíveis dos direitos humanos. Ok. Vamos passar ao ponto seguinte agora. O ponto seguinte já é falar sobre a teoria tradicional dos direitos humanos, a descrição que a professora Vanessa vai fazer das características da teoria tradicional se parece bastante com aquilo que nós vimos a respeito da utopia liberal, né? Ou aquilo que nós temos visto desde a nossa primeira aula, identificada com a utopia liberal dos direitos humanos. Então, algumas características que se manifestam na teoria tradicional de direitos humanos e que já são observadas logo no conceito, logo no modo como elas lidam com o próprio conceito de direitos humanos. Uma teoria tradicional dos direitos humanos considera que os direitos humanos são atributos de todas as pessoas, que são inerentes à dignidade humana e que o Estado tem o dever de respeitar, garantir ou satisfazer. Aqui nós estamos muito próximos daquilo que nós vimos na aula anterior. O texto que nós vimos do André de Carvalho Ramos é muito próximo desta caracterização aqui, né? A ideia de que os direitos humanos pertencem a todas as pessoas, que elas são inerentes à dignidade ou são os elementos necessários para o asseguramento e a realização da dignidade. E aqui o acréscimo de que normalmente as teorias tradicionais acham que o Estado é que é o titular passivo dos direitos humanos. Como assim titular passivo? O titular ativo é aquele que tem o direito. O titular passivo é aquele que tem o dever correspondente àquele direito. É quem precisa respeitar aquele direito, ou implementá-lo, ou assegurá-lo, ou fornecê-lo. O titular passivo é aquele que precisa garantir aquele direito. Então, normalmente, a teoria tradicional considera que o titular passivo dos direitos humanos é o Estado, que é o Estado que tem o dever de respeitar, garantir ou satisfazer direitos humanos. Então, deixa eu dar um exemplo que vai levar exatamente a qual é a consequência de você pensar isso dessa maneira. Eu sou originalmente da cidade de Belém, que fica no estado do Pará. E há alguns anos atrás, 4 anos atrás, foi descoberto que uma das empresas que estava fazendo mineração no interior do estado, mineração no interior do Pará, era uma empresa que tinha vencido uma licitação e estava em parceria com a Vale do Rio Doce. Era uma empresa norueguesa, aliás, uma empresa norueguesa conhecida
internacionalmente como sendo uma empresa respeitadora do meio ambiente, que tem inclusive políticas voltadas para isso, faz parte da sua propaganda, ela já ganhou prêmios nesse sentido. E essa empresa norueguesa, ela estava, sem maiores cerimônias, envenenando um rio que abastecia 3 cidades no interior do estado. E estava subornando sistematicamente as autoridades para que ela não fosse nem avaliada, nem multada, né? Para que ela tivesse o tempo necessário de escoar todo aquele veneno e, no futuro, pudesse encobrir aquilo que aconteceu, pudesse, de alguma maneira, se livrar daquelas que seriam as consequências em termos de multas e outras possíveis penalidades daquele processo de envenenamento. Pois bem, quando você tem a perspectiva de que os direitos humanos têm como titular passivo o Estado, isso quer dizer que o titular passivo dos direitos humanos não podem ser pessoas e não podem ser empresas. E quando você fala de violação de direitos humanos, o violador, aquele que é passível de uma sanção punitiva em termos de direitos humanos, vai necessariamente ser o Estado. Então, isto significa que, na teoria tradicional, você vai olhar para essa situação e considerar não que havia uma empresa que estava violando direitos humanos e que, à luz da legislação de direitos humanos, pode ser imputada, responsabilizada e sancionada por violar esses direitos humanos. Você não vai considerar assim. Como o titular passivo é o Estado, você vai considerar que a verdadeira violação que estava ocorrendo era apenas a falta da fiscalização adequada, porque o Estado estava faltando com a fiscalização adequada, então ele é passível de ser imputado como violador de direitos humanos e ele é passível de ser denunciado para uma Corte Internacional de Direitos Humanos devido à sua omissão nesse caso de envenenamento do meio ambiente. Mas não a empresa. Porque se considera que empresas não são titular passivo de direitos humanos. Elas não têm deveres com relação aos direitos humanos, apenas o Estado tem deveres com relação aos direitos humanos. Isso é consequência de uma das características da teoria tradicional dos direitos humanos, que é considerar que o seu principal implementador e o seu principal violador são o Estado, que a titularidade passiva dos direitos humanos cabe ao Estado. É o que está colocado aqui neste primeiro parágrafo. Segundo, sendo os direitos humanos instrumentos de contenção do poder do Estado, ou pelo menos eles surgiram assim, né? Os direitos humanos surgem, nós vamos falar da história deles no nosso próximo encontro, eles surgem no contexto de uma série de revoluções que estavam sendo empreendidas contra estados abusivos. Seja o estado abusivo do seu próprio país, como no caso dos regimes absolutistas, seja o estado abusivo do país colonizador, como no caso da Revolução Americana. E como eles foram elaborados neste contexto, eles foram elaborados como espécies de limites que o Estado não podia ultrapassar. Limites à atuação estatal para impedir que violações estatais daquele mesmo tipo voltassem a ocorrer. Então, sendo os direitos humanos, pela sua própria história, instrumentos para a contenção do poder do Estado, apenas Estados podem ser responsabilizados por violações a direitos humanos, que é o que nós vimos no parágrafo anterior. A teoria tradicional geralmente trata os direitos humanos como pontos de chegada. Como assim como pontos de chegada? Como se o fato de que um direito humano fosse positivado
ele estivesse agora previsto no instrumento formal, assinado pelos países e reconhecido como existente, como se esse já fosse o ponto final da jornada com relação àquele direito. Como se o seu simples reconhecimento formal já fosse idêntico à sua realização prática, já fosse idêntico ao fato de ele estar sendo respeitado. Há uma grande diferença entre você assinar um tratado que reconhece o direito à alimentação como um direito básico de todos os seres humanos e o fim da fome no mundo. Há uma boa diferença entre essas duas coisas. Uma delas é um evento jurídico, a outra é um evento econômico, social, político. E quando você estuda os direitos humanos pela perspectiva da teoria tradicional, você tem a impressão de que os direitos humanos já são realizados pelo fato de que eles estejam previstos em instrumentos internacionais obrigatórios e existe agora sanções ou possibilidade de denúncias dos estados que não os cumprirem, dos estados que não os respeitarem. Isso absolutamente não é verdade, né? Isso absolutamente não corresponde ao modo como eles funcionam. Os direitos humanos, muitas vezes, são pontos de partida, inclusive, né? Primeiro preciso assiná-los, depois falar sobre eles, fazer uma campanha pela sua implementação, denunciar aqueles que são os processos do seu desrespeito, lutar contra esses processos, instituir estruturas institucionais e práticas culturais visando a superação daquele problema. Pode haver um longo caminho, uma longa jornada pela frente que vai da assinatura do tratado até a realização daquele direito. Mas geralmente não se fala deste caminho quando você faz o estudo da teoria tradicional dos direitos humanos. Você faz o estudo daqueles que são os instrumentos formais, como se eles já representassem a realização dos próprios direitos. Essa também é uma característica que você observa na teoria tradicional dos direitos humanos. Próximo. As características. Nós vimos uma lista bem menor de características com o André Ramos Carvalho, né? Na nossa outra aula. Agora nós vamos ver esta lista de características que está colocada no artigo da professora Vanessa e que foi retirada de um outro artigo, o artigo do Niken, sobre a teoria tradicional dos direitos humanos. Essa é uma longa lista de características que nós não vamos ver detalhadamente porque levaria a aula toda. Então, eu vou apenas comentar rapidamente sobre cada uma delas para nós já seguirmos adiante dentro da nossa explicação. Em primeiro lugar, os direitos humanos não podem ser alienados. Isso significa que eles não podem ser transferidos de uma pessoa até a outra, né? Eu não posso, por exemplo, pegar a minha liberdade de expressão e transferir essa liberdade de expressão para outra pessoa para que ela exerça a minha liberdade de expressão no meu lugar. Ela é, nesse sentido, inalienável. Ela não pode ser transferida ou perdida por uma pessoa. Ela é, da mesma maneira, irrenunciável. Eu não posso renunciar, por exemplo, à minha liberdade de ir e vir para me tornar escravo de uma outra pessoa. Eu não posso fazer isso porque o direito de liberdade é um direito, neste caso, irrenunciável. Em terceiro lugar, ela é imutável. Aqui, ela, na verdade, não, né? Os direitos humanos. Então, eles são imutáveis. E aqui, imutáveis não quer dizer que eles não mudem com o passar do tempo. Quer dizer que eles não podem ser mudados no processo da sua aplicação. Aquele que está encarregado de aplicar os direitos humanos não pode mudar a sua natureza ou o seu conteúdo no processo de aplicação, aplicando, por exemplo, um conteúdo muito mais restrito ou dando a esses direitos um significado completamente diferente. Neste sentido, é que eles têm que permanecer os mesmos da sua previsão até a sua implementação e, portanto, eles não são mutáveis neste sentido. Em quarto lugar, eles são imprescindíveis, naquele mesmo sentido da sua essencialidade, da sua fundamentalidade. Eles são direitos na ausência das quais a dignidade humana não estaria sendo respeitada
a vida humana não seria plenamente humana sem que esses direitos fossem minimamente respeitados. O quinto é a inviolabilidade. Nenhuma violação a esses direitos pode ser considerada aceitável. Nenhuma violação a esses direitos pode ser considerada legítima, mesmo que exista uma necessidade econômica naquele sentido, ou mesmo que exista alguma conveniência política neste sentido. Não há nenhuma justificativa que pode ser considerada aceitável para tolerar a violação de um direito humano. O próximo é que eles são progressivos em dois sentidos. No primeiro sentido, eles são progressivos porque, com o passar do tempo, novos direitos humanos vão surgindo, se acumulando e reforçando os anteriores. Então, eles vão progressivamente expandindo e, nesse sentido, eles são progressivos. Mas eles também são progressivos num outro sentido. Em boa parte dos países do mundo, se observa um princípio que no Brasil ele é expresso com diferentes nomes, mas a ideia geral dele é o princípio de não retrocesso. E o princípio de não retrocesso significa que se as suas normas já consagraram certos direitos humanos em maior proporção, elas não podem depois retornar a menor proteção, a menor proporção do que aquela que já foi reconhecida. Se isso acontecer, então aquele Estado passa a ser passível de uma denúncia em termos de direitos humanos. O próprio fato de ele ter mudado as suas normas e a sua legislação e se tornado menos protetivo do que um dia ele tinha sido, implica um retrocesso, e esse retrocesso é ele mesmo uma violação dos direitos humanos. Em seguida, eles são indivisíveis, no sentido de que você não pode eleger um determinado grupo de direitos humanos que vão ser respeitados e um determinado outro grupo que não será. Eles são todos ligados entre si e precisam todos ser realizados de uma vez, porque eles são indivisíveis. Próximo, há uma dialeticidade. Você tem que considerar que sempre vai haver conflito dos direitos humanos com as circunstâncias e dinâmicas de cada país e dos direitos humanos entre si. Esses conflitos são frequentes e, em grande parte, inevitáveis. E tem que haver formas de lidar com esses conflitos que não impeçam que os direitos humanos sejam realizados. Próximo, eles são não taxativos. Eles são um rol não taxativo de direitos. É um rol aberto, perpetuamente aberto, que sempre pode receber novos direitos, inclusive aqueles implícitos de que nós falamos na nossa outra aula. Penúltimo, a sua universalidade. Eles se aplicam a todos os países, independentemente de que eles tenham sido signatários de tratados e convenções. Eles se aplicam a todos os indivíduos, sem nenhum tipo de discriminação. Então, eles são duplamente universais, tanto na perspectiva política dos países, como na perspectiva humana dos indivíduos. E eles têm uma dimensão inevitavelmente utópica, no sentido de que a sua plena realização só pode se dar com várias transformações sociais que ainda não estão presentes agora. Mas esses direitos têm, entre outras funções, a função de nos empurrar constantemente para as transformações sociais necessárias à sua plena realização. Eles têm sempre uma dimensão utópica, no sentido de uma dimensão de reforma ou transformação social com vista à sua plena implementação. Todas essas características são atribuídas pela teoria tradicional dos direitos humanos aos direitos humanos, e, portanto, são características que sempre são ligadas a eles nas chamadas teorias tradicionais. A última parte aqui sobre a teoria tradicional é a parte que se comenta sobre como várias dessas características se tornam ainda mais fortes em vista do surgimento do chamado direito internacional de direitos humanos. O direito, aquele ramo do direito, que é um sub-ramo do direito internacional,
e que consiste nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos a serem ratificados, observados e cumpridos por cada um dos Estados nacionais. O direito internacional de direitos humanos estabelece que os direitos humanos devem ser impostos igualmente em todos os países, independentemente de assinatura e sem nenhum tipo de exceção ou escalonamento que faça com que certos países estejam obrigados por um rol maior de direitos do que outros ou por um rol menor de direitos do que outros. O direito internacional de direitos humanos, segundo principalmente o professor Cansado Trindade, que é a autoridade citada a propósito do texto sobre isso, ele supera uma dicotomia, que é uma das dicotomias tradicionais do direito internacional, entre direito interno e direito internacional. Quando vocês virem a parte de direito internacional público, essa é uma das coisas que vocês aprenderão primeiro, né? De que tem um problema com o direito internacional, tem uma dificuldade com o direito internacional. E essa dificuldade é que o direito moderno ele surgiu como um direito de estados nacionais, como um direito fixado pelo soberano para valer nos limites do seu território com relação aos cidadãos que fazem parte da sua população. O direito moderno é, por definição, um direito de estados nacionais. Quando você quer falar de direito na dimensão internacional, em que não há um estado global que esteja produzindo esse direito, ou que tenha uma força de coerção global capaz de implementá-lo, o direito internacional surge como uma espécie de segunda instância do direito que está para além do Estado-nação e que tem que interagir com o direito doméstico, com o direito nacional. E essas interações podem ocorrer de diversas maneiras, né? Os internacionalistas desenvolveram principalmente duas visões sobre isso. Uma de que direito internacional e direito doméstico são o mesmo direito em escalas diferentes, e a outra de que eles são dois direitos com dois fundamentos diferentes que precisam ser conciliados entre si para não haver ofensa à soberania nacional. A primeira visão é a chamada monista, a segunda visão é chamada dualista, e, segundo os juízes internacionalistas de direitos humanos, o direito internacional de direitos humanos superaria essa dicotomia, porque ele é um direito internacional que precisa ser respeitado pelo direito interno e cumprido pelo direito interno. Então, ele tem força em ambos os âmbitos ao mesmo tempo, e isso faria com que ele superasse essa dicotomia. A terceira característica que está aqui é de que o cumprimento das obrigações internacionais de proteção, ela requer o concurso dos órgãos internos dos Estados, né? Embora exista um direito internacional de direitos humanos, não existem agências internacionais de direitos humanos que implementam os direitos humanos em cada Estado. São os Estados que têm que implementar os direitos humanos. É a partir dos seus órgãos de administração e de implementação que os direitos humanos podem ser realizados. Próximo, o direito internacional de direitos humanos sustenta a chamada justiciabilidade, é um termo que talvez você já tenha ouvido falar. Um direito é justiciável e ele pode ser cobrado no judiciário. Se é possível defender esse direito fazendo uma ação, movendo uma ação no judiciário e pedindo ao judiciário que intervenha para a sua realização. Se um direito é passível de ser protegido dessa maneira, então ele é justiciável. Só que, no caso dos direitos humanos, houve sempre uma dúvida sobre se todos os direitos humanos eram ou não justiciáveis. Os direitos humanos de chamada primeira geração, nós vamos ter uma aula para falar só das gerações de direitos humanos. Os direitos humanos de primeira geração, as liberdades públicas, por exemplo, elas eram claramente justiciáveis. Elas podiam ser exigidas para proteger o indivíduo em relação às violações do Estado ou de outros indivíduos. Mas os direitos econômicos, sociais,
políticos, culturais, promovidos por meio de políticas públicas, promovidos por meio de agências coletivas, sempre se teve dúvidas sobre se eles eram justiciáveis ou não, né? Enquanto, por exemplo, se eu não tiver a minha liberdade de expressão respeitada, eu posso entrar diretamente no judiciário para reclamar a este respeito. Todos nós temos, do ponto de vista dos direitos econômicos, sociais, políticos e culturais, nós temos o direito, por exemplo, à moradia. Todos os indivíduos têm direito à moradia. E esse direito à moradia deveria se realizar por meio de políticas de moradia que fizessem com que todos os que tivessem esse interesse pudessem se tornar proprietários dos seus próprios imóveis em que viver com as suas famílias. Todos aqueles que vivem de aluguel estão numa situação precária, momentânea, de satisfação do seu direito à moradia. Não estão no pleno gozo do seu direito de moradia. E, no entanto, eles não podem entrar no judiciário para exigir que o Estado lhe entregue imediatamente uma moradia própria, porque o modo como se entende que esse direito é realizado é por meio de políticas públicas que privilegiam certas faixas da população e que têm recursos escassos entregues a cada vez. Então, em geral, não se considera que esses direitos sejam justiciáveis. Agora, se o que nós estivermos falando for de denunciar os estados que estão sendo omissos por cumprir com esses direitos humanos, então, sim, todos os direitos humanos são justiciáveis, porque os estados podem ser denunciados pelo não cumprimento de quaisquer direitos humanos e não apenas certas categorias ou certos grupos desses direitos. Próximo. O direito internacional de direitos humanos, ele supera a dicotomia entre direito público e direito privado, no sentido de que certos direitos humanos que têm uma vocação inerente de direito público, eles invadem o direito privado e são capazes de restringi-lo ou, inclusive, transformá-lo. Então, por exemplo, os direitos humanos da criança permite que se intervenha dentro da dinâmica familiar, que supostamente seria do direito privado. Os direitos do consumidor permite que se intervenha dentro de contratos empresariais que supostamente seriam de direito privado. Os direitos básicos daqueles que são herdeiros permite que se intervenha no direito de sucessão civil, que em tese é direito privado. Então, não existe uma separação estanque insuperável entre direito público e direito privado no que se refere aos direitos humanos. Os direitos humanos, embora tenham seu assento mais familiar no direito público, eles podem e frequentemente invadem o terreno do direito privado para regular as relações entre os indivíduos. Não há mais que falar, segundo o direito internacional de direitos humanos, em gerações de direitos, embora a gente vá estudá-las, elas são muito importantes como parte do conhecimento sobre direitos humanos, mas de que as gerações de direitos não são mais uma divisão útil, ou pelo menos uma divisão final entre direitos, porque se considera que eles não se substituem com o passar do tempo e com o passar das gerações, mas eles se acumulam e se expandem. Sobre as gerações nós vamos falar numa outra aula, aí nós vamos ter a ocasião de falar mais detidamente sobre isso. Vamos agora à parte final, que é a parte sobre a teoria crítica, começando pelos questionamentos críticos à teoria tradicional e terminando com a teoria crítica do Herrera Flores. Então, quanto aos questionamentos, alguns dos que estão listados no texto e que eu destaquei aqui para comentar com vocês. Primeiro questionamento, a questão do pluralismo, que é também a questão do universalismo de direitos humanos. Sobre se não seria irrealista, no sentido de se não seria muito improvável de ser realizado, e se não seria eurocêntrico, no sentido de privilegiar exclusivamente a história, o ponto de vista e os valores da Europa e dos Estados Unidos, se não é irrealista e eurocêntrico se propor uma declaração universal de direitos num mundo que é pluricultural.
Essa questão ela é um questionamento frequente na teoria dos direitos humanos e ela é o problema do universalismo. Ao mesmo tempo, se tenta estabelecer uma pauta de direitos universais, mas esses direitos são inspirados nos direitos de certos países, os países da Europa e a Constituição norte-americana. E é a partir dos valores desses países que se determinam os direitos que estão valendo para o mundo inteiro, inclusive para outros países que estão em estágios de desenvolvimento econômico, que têm configurações culturais e religiosas, que têm situações territoriais, que têm configurações políticas completamente diferentes. Se isso é possível, e caso seja possível, se isso é desejável ou não, esse é o problema do universalismo e é um dos questionamentos críticos mais frequentes à teoria tradicional dos direitos humanos. Segundo questionamento, se a teoria dos direitos humanos ela não é ingênua, no sentido de se ela não se parece com o justnaturalismo que propusesse um direito natural plenamente justo e depois exigisse do Estado que ele fizesse um direito positivo que correspondesse a isso. No caso dos direitos humanos, seria como se os tratados e convenções internacionais previssem um pleno respeito pela dignidade humana num mundo que é todo configurado de maneira desigual, exploratória e violenta, em que os Estados definitivamente não estão comprometidos com respeito por esta dignidade. Não há uma incongruência fundamental entre o caráter utópico, romântico dos direitos humanos e a realidade bastante cinzenta e violenta de como os Estados realmente tratam aqueles que são os seus habitantes e a sua população. Esse tipo de ingenuidade social e política faz parte do segundo questionamento. Terceiro questionamento é o questionamento marxista. O questionamento marxista ele supõe que os direitos humanos, embora eles sejam nominalmente direitos que são igualmente atribuídos a todos os seres humanos, eles, na verdade, são direitos que só são sistematicamente respeitados em relação àquela faixa econômica e social de cada população que já é imensamente protegida por uma série de privilégios sociais e a quem as autoridades verdadeiramente servem no que se refere aos seus interesses e funcionamento. De tal maneira que os direitos humanos de todos são, na verdade, direitos humanos de alguns contra todos os demais, que são vistos como possíveis ameaças a esses direitos. Embora esses direitos tenham a linguagem de serem universais, quando você vê a prática de como eles são implementados, você frequentemente chega à conclusão de que não apenas eles não são implementados em nome de todos, mas em nome de alguns. Não apenas isso, mas também eles frequentemente são implementados de modo a garantir que aqueles que gozam dos privilégios de proteção continuem sendo os mesmos com o passar do tempo. Essa é a crítica marxista aos direitos humanos. A quarta crítica, o quarto questionamento crítico que está aqui é de que os direitos humanos podem ser ingênuos num outro sentido. Eles podem ser ingênuos porque eles não levam em conta as chamadas assimetrias inerentes à sociedade. Assimetria é um outro termo para falar de desigualdade. E, nesse caso, as assimetrias não são só as desigualdades de renda e riqueza, são também as desigualdades de poder, as desigualdades de capacidade de influenciar as instituições para que elas ajam dessa ou daquela maneira ou para que elas tomem determinadas decisões. Então, em que sentido os direitos humanos não estariam levando em conta as assimetrias de poder? Pense num caso, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo. A erradicação do analfabetismo é uma das metas da Unesco desde os anos 90.
E aí ela fiscaliza cada um dos países para ver se os países estão montando políticas com vista a essa finalidade e se essas políticas estão ou não estão sendo efetivas. E ela faz relatórios internacionais, de tempos em tempos, 5 em 5 anos, para determinar o quanto as metas estão ou não estão sendo alcançadas, inclusive essa da erradicação do analfabetismo. Então, pense nesta situação. E aí pense no caso do Brasil. Pense no caso do Brasil, em que nós temos, em primeiro lugar, uma vasta população de analfabetos adultos, em relação aos quais nós não temos nenhum plano com vista à sua alfabetização. Nós não temos nenhuma política voltada para a alfabetização desses adultos. Em segundo lugar, nós temos uma imensa população de crianças que não chegam a acessar o ensino fundamental, que estiveram excluídas do processo escolar desde o início, muitas das quais que se encontram em situação de vulnerabilidade ou que se encontram em situação extrema de pobreza e violência. Em terceiro lugar, nós temos aquela faixa da população infantil que chega a ser matriculada em alguma escola, mas abandona a escola, ou a escola não funciona, ou a escola não é capaz de atingir alguns dos objetivos mínimos no que se refere à alfabetização dessas crianças. Elas frequentam a escola, ou pelo menos frequentam por um determinado tempo, mas a sua alfabetização não é obtida mesmo assim. E, em quarto lugar, no acréscimo a isso, nós temos as pessoas que têm alfabetização formal, no sentido de que elas são capazes de identificar letras e ler palavras, mas elas não têm capacidade de interpretar textos. Elas não têm capacidade de adquirir conhecimentos novos por meio de textos, relacionar textos entre si. Elas sofrem de um outro tipo de analfabetismo, que é o analfabetismo funcional, que faz com que elas não tirem inteiro proveito do seu processo de alfabetização. Todos esses são violações daquela meta da erradicação do analfabetismo fixado pela Unesco. Só que são diferentes graus de violação, são diferentes grupos sociais violando esta situação. Quando você faz um relatório que diz, olha, o Brasil não está tomando as medidas necessárias para a erradicação do analfabetismo, ele precisa de políticas mais efetivas e ele precisa melhorar as condições escolares, mantendo, assim, um potencial maior de escolarização, com uma alfabetização mais efetiva, tanto no nível formal quanto no nível funcional, que é o que geralmente o relatório da Unesco vai dizer, certo? A respeito das instituições no Brasil. Só que isso é só metade do problema. Porque o que esse relatório não está vendo é que existe uma série de grupos econômicos, existe uma série de interesses políticos que se beneficiam do analfabetismo, que querem manter essas pessoas analfabetas, que têm todo o interesse no sabotamento sistemático do processo de escolarização e alfabetização destas pessoas, e que estão explorando sistematicamente aqueles que são vítimas desse analfabetismo. Enquanto isso não for trazido à tona, e nesse caso nós estamos falando de assimetrias de poder, em que alguns se beneficiam das condições de exclusão de outros e tendem a reproduzir essas condições, querem manter essas condições acontecendo, enquanto isso não for seriamente trazido à tona, seriamente atacado como um problema, você vai estar dizendo que o problema são as instituições que não estão conseguindo implementar, que o problema é um problema de implementação dos direitos, quando, na verdade, o problema é que aquele direito, o direito a livrar-se do analfabetismo, ele contraria algumas das estruturas assimétricas de poder que existem dentro daquela sociedade. Enquanto essas estruturas não forem desfeitas, esse direito não tem nenhuma chance de ser realizado. Então, é nesse sentido que ele pode ser ingênuo ao não levar em conta as assimetrias. São citados dois autores, o Henk Lammert e o Zizek, e a respeito de uma ideia semelhante que ocorre em ambos os autores, né?
a ideia de que os direitos humanos servem tanto para determinar quem são os seus titulares, quem são aqueles humanos que são merecedores de ter esses direitos, como também para determinar quem são os seus violadores. Porque quando você caracteriza alguém, um indivíduo ou um grupo, como violador de direitos humanos, você tira a humanidade destes indivíduos. Aqueles que são violadores de direitos humanos não são plenamente humanos e podem ser tratados como monstros. Eles podem ser estereotipados como monstros e inimigos a serem combatidos de qualquer maneira e a qualquer preço. Uma vez que você dispõe do conceito de direitos humanos, você dispõe também de uma ferramenta de desumanização daqueles que são caracterizados como violadores desses direitos. E essa desumanização tem funções bastante específicas, bastante determinadas, na mão daqueles grupos que querem se livrar mais facilmente de outros grupos sociais. Então, todas estas críticas são críticas frequentes e elas são listadas aqui nos questionamentos críticos à teoria tradicional. Agora nós vamos falar especificamente da teoria crítica do Joaquim Herrera Flores, a teoria crítica dos direitos humanos, em parte porque ela é a teoria que inspira a própria professora Vanessa, autora do texto, em parte porque ela é a teoria que inspira a professora Bragato, de quem nós vamos ler 2 textos, em parte porque ela se aproxima mais das temáticas críticas que nós estamos tentando trazer para este curso, que nós estamos tentando introduzir nesse curso. Então, vamos tratar a respeito do Joaquim Herrera Flores e algumas das ideias que ele traz consigo. Nós vamos voltar a falar dele em outros textos, nós vamos voltar a desenvolver melhor partes dessa teoria. Em primeiro lugar, né, o Herrera Flores tem como uma das principais características, uma das coisas que ele geralmente diz primeiro sobre direitos humanos nos textos dele, que os direitos humanos não devem ser vistos como fins e sim como meios. Que os direitos humanos não são finalidades em si mesmas que podem ser institucionalizados por meio das leis e dos órgãos de implementação e podem ser impostos, inclusive autoritariamente ou violentamente, sobre determinados países. Quando você vê os direitos humanos como fins, você corre o risco de restringi-los àquilo que está institucionalizado e usar essa institucionalização como desculpa para o autoritarismo violento. Que os direitos humanos devem ser vistos como meios para alcançar um outro fim, e esse outro fim é a dignidade. O Herrera Flores, em vários momentos, diz que os direitos humanos devem ser vistos, essa é a frase exata que ele usa, como os resultados sempre provisórios das lutas sociais por dignidade. Então, os direitos humanos, eles não são já a própria realização da dignidade. A relação entre direitos humanos e dignidade aqui está sendo revertida. Não é porque os seres humanos têm dignidade que eles são merecedores de direitos humanos, como é na teoria liberal. Pelo contrário, direitos humanos é aquela parcela da dignidade que nós já conseguimos já conseguimos obter o reconhecimento social, o reconhecimento público de que deveria ser obrigatório. Os direitos humanos que existem hoje, eles são produtos de lutas sociais empreendidas no passado. E essas lutas sociais aumentaram a margem de dignidade que já é reconhecida como obrigatória em relação aos titulares de direitos humanos. Então, os direitos humanos, nesse caso, nós resolvemos um daqueles problemas que eu apontei, né, com as teorias tradicionais de direitos humanos na outra aula, que é a de que elas têm concepções de direitos que são muito estáticas e que escondem as lutas sociais que estão por trás desses direitos. Essa aqui tenta trazer isso logo para o primeiro plano, né?
tenta trazer isso para o maior ponto de destaque possível. Os direitos humanos são os resultados sempre provisórios, porque as lutas sociais estão sempre sendo empreendidas ou para ampliá-los ou para defendê-los, são os resultados sempre provisórios das lutas sociais por dignidade. A dignidade é que é o fim, os direitos humanos são os meios naquelas vitórias que já foram alcançadas, seja do ponto de vista simbólico, seja do ponto de vista prático, na tentativa de alcançar essa dignidade. Em segundo lugar, né, de que nós partimos da visão de uma sociedade assimétrica. Uma das características, quando você compara teoria tradicional e teoria crítica social, é que uma teoria social tradicional vê a sociedade como se ela fosse um esquema pacífico, cooperativo, em que todos estão interessados pelo bem de todos. É geralmente assim que é apresentada a teoria liberal dos direitos, é assim que é apresentada a teoria da democracia, é assim que você explica a respeito de bem comum, é assim que você fornece uma imagem social como se a sociedade fosse uma totalidade harmônica de indivíduos que se encontram em situação semelhante e que querem o bem uns dos outros. A teoria crítica, ela parte de uma visão radicalmente distinta dessa, de que a sociedade é um espaço de desigualdade intrínseca, não é insuperável, mas é intrínseca, em que alguns grupos estão se servindo de outros grupos para manter seus privilégios. A sociedade é uma totalidade atravessada por desigualdade, em que existem dominadores e dominados, e em que os dominados estão sendo explorados pelos dominadores para os seus próprios interesses. Essa ideia, a ideia de que existe uma assimetria intrínseca, de que a sociedade não é, portanto, uma sociedade pacífica, ela é uma sociedade de conflito e exploração, ela não é uma sociedade igualitária e cooperativa, ela é uma sociedade exploratória e opressiva. Ela não é uma sociedade que todos querem o bem de todo mundo, pelo contrário, ela é uma sociedade em que existe um grupo que só quer o seu próprio bem e que está disposto a explorar maximamente o outro grupo para obter este bem. A partir desta visão social, é partir desta visão de que ele está falando aqui, de que as assimetrias de poder são inerentes a uma sociedade capitalista. Aqui ele está falando do capitalismo porque é o regime econômico que nós estamos vivendo nos últimos 3, 4 séculos, numa escala global, né? Mas as sociedades são intrinsecamente conflituosas, elas são intrinsecamente injustas, elas vivem sob regimes constantes de injustiça que querem se invisibilizar como tais para poder se reproduzir perpetuamente. Esse é o ponto de partida da visão de sociedade com que você trabalha numa teoria crítica. Então, as assimetrias de poder, elas são inerentes a uma sociedade capitalista. E, como está dito aqui, parte da luta pela efetivação dos direitos humanos é o questionamento da atual estrutura social. E por atual estrutura social, você pode estar querendo dizer o próprio capitalismo, mas por atual estrutura social, você pode estar querendo dizer o privilégio do patriarcado, o privilégio da branquitude, o privilégio da heteronormatividade, o privilégio da colonialidade. Todos esses fazem parte da atual estrutura social. O questionamento da estrutura da atual estrutura social e a visibilização das assimetrias de poder relacionadas a gênero, classe, raça, etc. O desfazimento do mito de que nós somos uma sociedade em que todos são irmãos e todos querem o bem de todo mundo. A substituição disso por uma visão realista, em que a sociedade é formada de grupos que foram e continuam sendo e querem continuar a ser sistematicamente privilegiados, vampirizando, explorando, parasitando o esforço e as vidas, os corpos de outros indivíduos. Esse é o ponto de partida e essa é a visão social com que se está trabalhando. Então, os direitos humanos, eles não são
eles só têm condições de serem implementados dentro do processo de luta dos dominados contra os dominadores. Dentro do processo de luta em que aqueles que estão sendo excluídos, destruídos, marginalizados, explorados ou oprimidos lutam contra estes processos. É apenas dentro destes processos de luta de uma sociedade assimétrica que você pode falar de direitos humanos. Próximo ponto. Né? Próximas características dessa teoria do Herrera Flores. Ele diz que uma teoria crítica tem 3 funções. Uma função epistêmica, uma função ética e uma função política. Qual é a função epistêmica? A função epistêmica significa relativa ao conhecimento. Né? Qual é a função dela relativa ao conhecimento? É visibilizar relações sociais existentes. Tornar visíveis certas relações, sobretudo as de exploração e opressão, que não estão sendo vistas como tais. Né? Um exemplo que eu sempre utilizo ao falar sobre teorias críticas é a visibilização do trabalho reprodutivo feminino dentro das sociedades patriarcais. Dentro das sociedades patriarcais, sociedades capitalistas patriarcais, nós temos 2 tipos de trabalho. Aquele trabalho que você sai de casa para fazer no seu emprego e recebe uma remuneração, um salário por ele. Esse trabalho é o trabalho produtivo, externo, feito na rua. Esse é o trabalho produtivo, assalariado. Só que existe um outro trabalho. Esse outro trabalho é o trabalho de manutenção da casa. É o trabalho de criação das crianças. É o trabalho de fazer as compras do supermercado. É o trabalho de providenciar alimentação. É o trabalho de manter os espaços sempre limpos. É o trabalho de cuidar dos doentes. É o trabalho de cuidar das pessoas idosas da família. Esse trabalho, que é tão trabalhoso quanto este outro, e tão essencial quanto este outro, porque sem esse segundo, as pessoas não têm como continuar vivas, e, portanto, as empresas que estão remunerando o primeiro trabalho estão se beneficiando do segundo trabalho, que está mantendo seus trabalhadores vivos. Mas esse segundo trabalho tem 2 características que o trabalho produtivo não tem. Esse segundo trabalho se chama trabalho reprodutivo. E esse trabalho reprodutivo tem 2 características que o produtivo não tem. Primeiro, o trabalho reprodutivo tem um viés de gênero. Ele foi historicamente associado com as mulheres. E, embora a situação da divisão de tarefas domésticas, tenha hoje uma situação diferente daquela que você teria nos anos 50 ou nos anos 60, uma situação em que essas tarefas não são vistas mais como necessariamente exclusivas das mulheres. Essas tarefas são vistas como predominantemente exclusivas das mulheres, e as mulheres são treinadas no seu rol de gênero desde quando elas são pequenas para assumir essas tarefas, inclusive treinadas assimetricamente em comparação com seus irmãos homens e exigidas assimetricamente no seu papel de esposa na realização destas tarefas reprodutivas. Então, o trabalho reprodutivo tem um viés de gênero. E ele é não remunerado. O trabalho reprodutivo é tão trabalhoso quanto o produtivo, tão necessário, até mais necessário que o produtivo, e, no entanto, ele é trabalho não remunerado, que é visto como se fosse espontâneo, como se ele fosse voluntário, como se ele decorresse das próprias características e habilidades naturais das mulheres, como se ele fosse exercitado com livre consentimento destas mulheres pelo seu mero prazer de ajudar. Né? Então, essas 2 características do trabalho reprodutivo fazem com que ele seja invisibilizado como trabalho, porque ele é visto como se ele fosse as tarefas necessárias da vida doméstica, que são desempenhadas pelo casal segundo um livre consentimento entre eles. Quando, na verdade, por trás dessa utopia liberal da igualdade do consentimento,
existe a realidade do patriarcado, que treina sistematicamente um desses grupos de gênero para se sentir responsável e para estar mais disposto, preparado e ter que estar disposto e preparado para a realização deste trabalho reprodutivo. Então, uma vez que você traz à tona que o trabalho reprodutivo existe, que o trabalho reprodutivo é trabalho, que ele mereceria como tal ser assalariado, que ele tem sido não assalariado porque está havendo um processo de aproveitamento de trabalho sem assalariamento. E existe um nome que você dá à relação em que alguém se aproveita do trabalho de outro sem assalariamento. Esse nome é escravidão. Está havendo escravidão feminina, que é o que mantém o trabalho reprodutivo funcionando. Você utilizar estes termos e fazer com que essas relações que estão todos os dias na nossa frente, mas que nós não enxergamos, porque nós fomos treinados para desenxergar. Nós fomos treinados para desvê-las. Que essas relações existem, elas são opressivas e elas têm se reproduzido sistematicamente. Essa é uma das primeiras tarefas, né? Visibilizar relações sociais existentes. A segunda, a função ética, é pôr em evidência as contradições, é trazer à tona as contradições, por exemplo, mostrar que nada disso é consensual, mostrar que nada disso é igualitário, e desestabilizar a ordem das coisas. Uma das propostas que poderia facilmente desestabilizar a ordem das coisas é dizer o seguinte: olha, nenhuma empresa estaria conseguindo ter lucro com seus funcionários se esses funcionários não se mantivessem vivos ao longo dos dias. E eles só se mantêm vivos devido ao trabalho reprodutivo. Então, as empresas estão se beneficiando de um trabalho reprodutivo feminino desempenhado gratuitamente, que, no entanto, é necessário para manter todos os seus serviços funcionando. Nada mais justo do que essas empresas remunerassem estas mulheres que estão desempenhando esse trabalho, independentemente de elas serem seus funcionários enquanto trabalho produtivo. A ideia de que as mulheres devessem ser remuneradas pelo seu trabalho reprodutivo, ou, se elas não forem remuneradas pelo seu trabalho reprodutivo, que a remuneração do trabalho reprodutivo fizesse com que houvesse uma divisão mais igualitária do desempenho destas tarefas, ela é o tipo de proposta que desestabiliza a ordem das coisas. Porque quando você coloca esse tipo de proposta, você é obrigado a debater a respeito. Você é obrigado a trazer à tona quais são os problemas, a perceber as injustiças, a ter que se posicionar sobre este tipo de coisa. E, em terceiro lugar, uma função política. E a função política da teoria crítica é transformar a realidade social. Como é que você vai transformar a realidade só a partir da teoria? Saindo do campo da teoria, usando a teoria como norteador dos processos de mudança, mas se associando com outros elementos, com outras organizações e outros elementos sociais com potencial transformador, para que essa teoria possa ser colocada em prática, possa ser colocada em marcha e transformar as instituições e as práticas sociais. Essas são as três funções da teoria crítica. A função epistêmica, a função ética, a função política. A metodologia com que ela trabalha é a de visibilizar e explicar as assimetrias de poder, do jeito que eu fiz ainda há pouco com relação à existência do trabalho reprodutivo, e ele tendo um viés de gênero escravocrata. Lutar contra as insuficiências dos instrumentos disponíveis. Você precisa ver quais são os instrumentos que são disponíveis para lidar com aquelas injustiças. Por que esses instrumentos têm sido até então insuficientes? Quais são as suas insuficiências? E que outros instrumentos poderiam e deveriam existir? E empoderar. E dar cada vez mais informação e meios de ação e, dessa maneira, dar poder transformador para as comunidades, os indivíduos e os coletivos organizados, de tal maneira que você possa ter um processo de transformação social obtido a partir desta teoria. Parte final, os últimos 2 slides. Qual é a perspectiva cultural, o fundamento dos direitos humanos e os pressupostos dessa teoria? A perspectiva, em vez de ser universalista, em vez de ser a ideia de um único conjunto de direitos que deve ser implementado no mundo inteiro de maneira uniforme e que geralmente estão inspirados nos valores eurocêntricos,
você adota a perspectiva daquilo que eles chamam de relativismo relacional. Relativismo relacional é diferente de relativismo cultural. Relativismo cultural é uma visão passiva, segundo a qual a cultura de cada lugar deveria determinar quais direitos são respeitados ou não. Os direitos humanos deveriam passar no crivo dos valores culturais de cada lugar, o que normalmente não presta atenção que essas dinâmicas culturais de cada lugar, elas não são dinâmicas destituídas de poder. Elas são dinâmicas culturais em que alguns dominadores exercem o seu papel sobre outros que são dominados. E quando você deixa tudo por conta da cultura local, você está sendo conivente com aqueles elementos de opressão que existem na cultura local. O relativismo de que se está falando aqui não é um relativismo cultural, ele é um relativismo relacional. A ideia de que cada região do planeta, a partir dos seus próprios desafios, deve elaborar a sua tábua de direitos humanos prioritários e deve estabelecer qual é a sua pauta de luta. Então, o relativismo relacional vê que as instituições e os direitos, eles nascem como respostas aos problemas dos seus contextos. E, por isso, os direitos e instituições que vão fazer sentido para cada região são aqueles que são capazes de dar uma resposta para os desafios culturais, políticos, econômicos, sociais que aquelas regiões têm enfrentado. E, portanto, a ideia de vários paradigmas regionais de direitos humanos, cada um deles pensado como uma plataforma para tentar superar os problemas daquela região específica, é a ideia de que parte a teoria crítica dos direitos humanos. Qual é o fundamento dos direitos humanos nessa teoria? Não é, como nas teorias positivistas, a lei, e não é, como nas teorias justnaturalistas, a natureza humana. O fundamento dos direitos humanos na teoria do Herrera Flores é que os direitos humanos são uma aposta ética. Os direitos humanos são um horizonte de futuro do tipo de sociedade em que nós gostaríamos de viver e em que nós estamos dispostos a lutar para ter. Eles são a aposta ética num futuro melhor do que aquele que nós temos, do que o presente que nós temos agora. Ele é uma aposta ética numa esfera de dignidade mais ampliada que possa ser obtido por meio das lutas sociais. Esse é o fundamento destes direitos nessa teoria. Dois pressupostos dessa teoria. Um, de que o fazer humano, que aqui está substituindo o conceito central de trabalho do Marx, né? O fazer humano é a fonte de toda a riqueza, é a base a partir da qual o mundo inteiro funciona. E, portanto, a dignidade está diretamente associada com esse fazer. A dignidade é vista como a materialização concreta das lutas pelo poder fazer e pelo poder criar. Constantemente, aquilo que se chama de dignidade é uma ampliação das possibilidades de poder fazer e de poder criar, é uma ampliação das possibilidades desse fazer humano. E é isso que está sendo chamado de dignidade lá atrás, quando se diz que os direitos humanos não são fins, eles são meios para a realização da dignidade. O que você está querendo dizer é que eles são meios para a ampliação desses espaços, dessas possibilidades de poder fazer e de poder criar. E, finalmente, o último que está faltando, né? Sobre as tendências, atitudes e práticas. Um outro pressuposto da teoria do Herrera Flores é de que não existe identidade em abstrato, de que não são as culturas que produzem os conflitos geoestratégicos ou geopolíticos. De que, por exemplo, um conflito seja como o árabe-israelense, seja um conflito como o da região francesa do Quebec, seja um conflito como a convivência daqueles que são os europeus nativos com os imigrantes africanos e asiáticos na União Europeia. De que, nesse tipo de conflito, não é porque as culturas são diferentes que elas levam a um conflito geoestratégico. É porque existe um conflito geoestratégico que é de natureza social, política, econômica, que as culturas são utilizadas e manipuladas como armas para se tornarem incondicionais, para se tornarem categoricamente opostas uma à outra,
dando assim um viés cultural a um conflito que é originalmente geoestratégico. Então, o fato de culturas serem muito diferentes e terem que conviver entre si não leva necessariamente a conflitos radicais, mas os conflitos radicais acirram as diferenças culturais e tomam a aparência de conflitos culturais para se manifestarem dentro da sociedade. A ideia de superar concepções positivistas e justnaturalistas dos direitos humanos já estava implícito na ideia do fundamento da aposta ética, mas aqui também reforça a ideia de que você tem que recuperar sempre aquelas que são as condições do contexto, mapear como é que a riqueza, tanto a riqueza econômica como a riqueza cultural, está sendo produzida e distribuída em cada contexto, para que você possa fazer sentido de quais são os direitos humanos importantes num determinado tempo e num determinado lugar, né? Há certos direitos humanos, como o direito à alimentação básica, que em determinados países são absolutamente cruciais e devem ser uma agenda de luta imediata, enquanto em outros países, em que eles já estão bem garantidos, em que os desafios políticos e sociais são outros, eles não desempenham esse mesmo papel de centralidade. E, finalmente, há toda uma lista que está na parte final do artigo, que eu não vou entrar no detalhamento de todas aquelas questões das tendências culturais, as atitudes intelectuais e as práticas pessoais. Há uma lista de cada uma delas que está colocada. São 3 tendências culturais, são 6 atitudes intelectuais e 3 práticas pessoais, mas sim a ideia geral que está por trás delas, né? São tendências culturais, atitudes intelectuais e práticas pessoais voltadas ao questionamento e enfrentamento, voltadas à expansão dos horizontes, né, de dignidade e de possibilidades, e ao reforçamento do empoderamento dos seres humanos em geral, né? Essa é, como eu disse, uma apresentação inicial, uma primeira aproximação com relação a essa teoria, uma primeira aproximação com relação à teoria crítica do Herrera Flores. Nós vamos voltar a falar dela em outras ocasiões. Há outros artigos da nossa bibliografia que tocam também nesta teoria, e nós vamos contrastá-la com a teoria tradicional algumas vezes, inclusive para falar bastante do contexto América Latina, que é o contexto em que ela tenta se situar, e para falar dos desafios concretos que nós temos no contexto latino-americano e no contexto brasileiro de implementação de direitos humanos. Então, com isso eu encerro aqui a parte da exposição, e aí vamos ver as perguntas que vocês registraram no chat ou queiram fazer pelo microfone. Nós podemos atender agora. Vou terminar aqui o compartilhamento para que nós possamos passar para essa outra etapa. Camila, tem alguma coisa registrada já no nosso chat? Tem. Bem no início, Damião perguntou se você poderia repetir o que seria a emancipação. Tá, ok. A emancipação ela é identificada com o cumprimento das grandes promessas da modernidade, que são liberdade, igualdade e felicidade. Então, a busca de uma sociedade mais livre, mais igualitária e mais feliz do que aquela que nós temos agora é identificada com a emancipação do ponto de vista da teoria crítica. Foi isso que eu disse lá atrás. Obrigado, professor. Pois não, Damião. Próximo. O Leonardo perguntou a redução da maioridade penal ou a adoção de pena capital podem ser exemplos de regressão de direitos? Podem. E aqui nós temos duas questões interessantes, né? O termo não é regressão, é retrocesso, né? Da maneira como ele é utilizado no Brasil. O princípio se chama proibição de retrocesso, é um princípio de direito internacional de direitos humanos. O princípio diz que se as normas de um determinado país já aceitaram uma proporção mais protetiva, uma configuração mais protetiva aos direitos humanos, elas não podem retroceder para uma menos protetiva. É claro que você, em certos casos, tem dúvida para saber se é menos protetiva mesmo ou não é, porque aí depende de em qual direito você está se fixando e em qual não. Por exemplo, vários tratados de direitos humanos
reconhecem a livre iniciativa como sendo um direito humano. E vários tratados de direitos humanos reconhecem o trabalho como sendo um direito humano. Toda vez que você estabelece uma legislação que protege mais o trabalhador e restringe o que os empresários podem fazer, você está retrocedendo num dos direitos para conseguir assegurar um outro direito. Então, nem sempre é absolutamente claro se você está diante de um retrocesso ou não, mas em alguns casos é. E os casos que você está citando, eles são normalmente observados como exemplos bastante claros de retrocesso. Se você reduz a maioridade penal, então você está desprotegendo aquela fase de transição da infância para a juventude, em que medidas menos restritivas, menos interventivas poderiam ser tomadas com aqueles que cometem violações. Então, nesse caso, você teria um retrocesso. Se você tiver um retrocesso, o que acontece? Bom, o país pode ser denunciado por uma violação de direitos humanos. Na esfera internacional, é isso que pode acontecer, a ponto de que esse caso seja, inclusive, julgado numa corte interamericana, por exemplo, de direitos humanos, e existe uma condenação formal daquele país nesta corte de direitos humanos, o que não tem poder coercitivo direto, mas tem um poder simbólico importante do ponto de vista político. Agora, na esfera interna tem coisas que podem acontecer. Por quê? Porque no Brasil se considera que os direitos humanos que estão previstos em tratados e convenções internacionais são recepcionados pela Constituição brasileira. E se eles são recepcionados pela Constituição, eles podem ser tratados com status constitucional dentro do país. E, portanto, seria possível tomar uma decisão em sede do STF, de controle de constitucionalidade, que considerasse que um desses retrocessos é inconstitucional por estar violando cláusulas de direitos humanos com que o Brasil está comprometido. Isso seria perfeitamente possível. Não digo que isso absolutamente aconteceria, isso depende do clima político geral e de uma série de circunstâncias que não dependem só do direito, mas isso seria possível, dado que no Brasil existe recepção de direitos humanos com status constitucional, o que significa que eles podem ser base de controle de constitucionalidade. Em ambos os casos de que você está falando, tanto a adoção da pena de morte quanto redução da maioridade penal, poderia haver uma denúncia de retrocesso de proteção jus-humanística, retrocesso de proteção de direitos humanos, que levasse a uma declaração de inconstitucionalidade. Próximo. Vamos lá. Professor, o Caio, ele quer falar. Eu vou dar a palavra para ele aqui agora. Tá, okay. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Professor, Caio. Fale um pouquinho mais alto. Só um minuto. Deixa eu... Melhorou? Sim, sim. Professor, primeiro eu gostaria de, enfim, parabenizar o senhor pela sua organização dos slides, assim, até facilita bastante as anotações e mesmo a organização das ideias, dos conceitos, e até entendedores também facilita bastante. Professor, eu só, assim, realmente pelo horário avançado, se seria possível, nos próximos encontros, se o senhor poderia deixar, assim, as perguntas durante a explicação em alguns momentos, assim, talvez entre um slide e outro, porque realmente a gente está no final agora e, enfim, já são 11 horas, aí as pessoas já vão se perdendo, vão saindo, para a gente ter uma maior interação, assim, porque realmente eu acho que o senhor traz muitas coisas interessantes, assim, particularmente, é a disciplina que eu mais estou gostando nesse período, mas eu estou sentindo falta, assim, de uma maior interação, a gente está mais numa vibe meio palestra, né? Como é uma coisa bem formal, assim, que a gente perguntas no final, já participei de palestras assim, que a gente anotava e depois alguém lia. E a nossa turma é muito participativa, então a gente estava pensando se seria possível uma dinâmica mais... Acho que sim, acho que é uma questão, inclusive, de organizar os próprios slides em sessões da aula, né? Em que a gente possa, em determinados momentos, quando for fazer a virada de uma parte do assunto para o outro, já acolher algumas das perguntas e comentários que vocês possam fazer. A gente pode organizar assim, sim. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo.
Camila, você colocou um comentário aqui? Eu, na verdade, queria perguntar, né? Porque estou aqui também aprendendo, como sempre, mas a respeito do. Vou ler, porque eu formulei a pergunta, mas é assim: os sistemas regionais seriam uma forma de amenizar a universalidade dos direitos humanos? Por exemplo, olhando apenas para o ponto da universalidade, as declarações regionais, as cortes seriam formas de relativizar um pouco essa questão, pois olham mais precisamente aos nossos problemas, por exemplo, sistema interamericano, enfim, sistema africano, europeu, enfim. Sim. Essa é aquela questão de que existem 3 sistemas, né, de direitos humanos, e o segundo, o sistema internacional, o sistema ONU, é um deles. Mas existem os sistemas regionais de direitos humanos, e dentro do nosso sistema latino-americano, o nosso principal órgão é o Tribunal Interamericano, né, de Direitos Humanos, e a Corte Interamericana. E os sistemas regionais, eles são muito mais sistemas de judicialidade, né? Eles são muito mais sistemas de controle, de denúncia e de judicialidade de direitos humanos que normalmente são fixados no nível universal, né? Você não está fiscalizando direitos que só valem na América Latina, por exemplo, né? Você não está fiscalizando nem direitos que só valem na América Latina, nem está fiscalizando os direitos universais, só que redefinidos para as condições próprias da América Latina. Geralmente você está fiscalizando no nível regional direitos que são universais. Então, isso prepara o caminho da minha resposta. Eles poderiam ser se eles tomassem para si uma tarefa diferente, que não fosse apenas de fiscalizar e de judicializar direitos universais, mas sim o de redefinir o contexto desses direitos, de acordo com aqueles que são os desafios regionais, de redefinir quais são as prioridades de luta e as prioridades de implementação de direitos de acordo com essas realidades regionais, e permitir que cada um dos países membros e que as organizações regionais desses países definissem metas que fossem mais regionalmente realistas e mais regionalmente prioritárias, e no que se refere ao combate a certas situações de direitos humanos. Então, para dar um exemplo que, para mim, é um exemplo bem intuitivo. A América Latina tem um longo histórico de ditaduras militares. Devido a esse fato, várias das estruturas institucionais da América Latina mantêm características autoritárias. E, portanto, o combate à democratização dessas instituições e o combate às estruturas autoritárias de poder deveria ser uma prioridade muito maior na América Latina do que em outras regiões do planeta. E isso poderia perfeitamente estar entre as metas fixadas, isso poderia ser visto pelos tribunais regionais, só que, normalmente, eles adotam uma visão que é uma visão predominantemente universalista da compreensão dos direitos, com a visão regional da sua implementação, né? Com a visão regional da necessidade de implementação e judicialização. Então, devido a esse fato, eles falham nessa tarefa, mas eles poderiam ser órgãos úteis nesse sentido, sim, se eles compreendessem e desempenhassem a sua tarefa de uma maneira diferente. Porque, na verdade, o senhor comentou, né, de que a questão das desigualdades ela é importante para algumas partes da sociedade, né? Enfim, para perpetuar certos poderes, enfim. E aí eu fico pensando que o exemplo da Lei Maria da Penha, né, que foi, na verdade, tudo começou, vamos dizer assim, né, porque o caso foi para a comissão. Ele não chegou a ir para a corte, mas ele chegou a ir para a comissão, e aí a comissão indicou, né, porque não tem uma questão muito de coercitiva, mas uma prática coercitiva, mas falou que deveriam implementar formas, né, enfim. E eu fazia estágio até agora há pouco no Juizado de Violência Doméstica, que tratava justamente da Lei Maria da Penha, né? E aí eu fico pensando que
embora seja muito essa questão da realização, né, das leis, enfim, que como seria se não houvesse, né? Por exemplo, se não fosse sistema, se não fosse não, mas se o caso não tivesse sido visto internacionalmente, talvez não existiria uma lei tão, né? Então eu fico sempre nesse debate assim de o que seria, como seria, né? Enfim, é só um questionamento mesmo. Sim, se você vê, de acordo com o que o Herrera Flores está falando, se você vê os direitos humanos associados a grandes estratégias de lutas de determinados grupos subalternos, então, usar um tribunal internacional para tornar uma violação visível e assim estabelecer um mecanismo de pressão sobre o Estado, que de outra forma não teria existido, é uma estratégia de luta, entre outras. E é uma estratégia de luta que pode ser muito eficaz para certos direitos específicos. Os casos dos direitos de grupos e dos direitos identitários é particularmente assim. Seria bem diferente se nós estivéssemos falando de direitos que contrariam diretamente aqueles que são os grandes interesses econômicos. Né? Seria bem diferente se nós estivéssemos falando, por exemplo, de proteção do trabalho, ou se nós estivéssemos falando, por exemplo, de déficits salariais, se nós estivéssemos falando desse tipo de coisa, em que a recomendação de um tribunal institucional sem poder coercitivo teria uma probabilidade muito menor de produzir efeitos imediatos. Mas para algumas causas, em algumas lutas, esse tipo de visibilidade pode ser crucial para casos desse tipo. Assim como se nós tivéssemos, por exemplo, usando um outro exemplo que é muito comum na América Latina e é um problema no Brasil, a questão do monopólio dos meios de imprensa no Brasil, né? De que existem grandes oligopólios de imprensa no Brasil que não passam em nenhum teste básico de democratização dos meios de comunicação e em nenhum teste básico de responsabilidade dos meios de comunicação pelo modo como são utilizadas as suas programações horárias, no caso da TV, e o modo como são utilizadas as suas páginas e publicações, no caso da imprensa escrita. Nós estamos muito abaixo de vários outros países no que se refere a esses objetivos. Uma condenação internacional faria efeito neste caso. Uma condenação internacional teria um poder simbólico muito grande de iniciar um debate muito mais sério sobre isso no Brasil, se nós fôssemos condenados pela falta de democratização dos meios de comunicação no Brasil, e isso iniciasse um debate geral em que nós pudéssemos trazer à tona por que existem oligopólios de poder no Brasil o quão prejudicial isso é para a dinâmica democrática como um todo. Então, esse seria uma pauta importante de luta, e essa seria uma vitória importante do ponto de vista simbólico, e é o tipo de causa para o qual uma corte internacional pode contribuir seriamente. Era sobre isso mesmo, porque eu fico pensando sempre nessa questão de que talvez se fosse só num campo interno, certas questões não iriam para frente, né? Assim, certos debates, né? Então, às vezes eu acabo ficando nessa dúvida de os direitos humanos, eles acabam, de fato, auxiliando em muitas questões, né? Sim. Talvez como meios e não como fins, como o senhor falou. Mas obrigada. Eu acho que não tem mais perguntas. Não sei Eu se tenho alguém uma rapidinho. pode Olá, falar. boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida que você botou assim no slide da teoria crítica. Visa transformar a realidade. Tipo, como assim? Como assim? Entendi isso. Ok, certo. Como assim vai transformar a Ela realidade? parte do pressuposto de que a realidade social é atravessada por uma série de desigualdades e opressões, e ela está desde o início comprometida em identificar essas desigualdades e opressões, não apenas para entendê-las, mas para modificá-las, para transformá-las, para fazer com que elas deixem de existir, para lutar contra elas. Então, a teoria crítica, ela é desde o início comprometida em compreender a sociedade, sim, mas compreender para transformá-la de tal maneira que ela deixe de ter as dinâmicas de opressão e de desigualdade que ela agora tem. Tá, entendi. Obrigada. Pois não, Beatriz, sem problema.
Vamos encerrando, então, gente. Já passamos mais uma vez aqui do nosso horário, né? Eu agradeço a todos aqueles que ficaram até agora, agradeço pela presença de todos que puderam estar aqui conosco hoje. Nas próximas aulas eu vou tentar organizar tanto da maneira que o Caio recomendou, tendo momentos de interação no meio das aulas, mas também tentando acumular menos conteúdo, né, a ser visto nos slides, exatamente para que a gente tenha mais tempo de debate, mais tempo de interação, que é sempre uma parte importante, não só para a nossa construção de conhecimento, mas para a construção do nosso relacionamento, né, docente, do nosso relacionamento crítico na situação ensino-aprendizado em que nós estamos tentando montar, né? Então, obrigado a todos. Obrigado, Camila, também pelo Por seu nada. Obrigada a você, auxílio mais professor. uma vez. Um abraço a todos, boa semana para todos, bons estudos para todos. Nos vemos segunda ou quarta-feira, dependendo se você faz parte da outra disciplina ou não. Um abraço. Obrigado. Tchau, Professor. professor. Tchau, professor. Um Boa abraço, noite. abraço a todos. Tchau, Boa professor. noite.